E hoje a gente vai inaugurar aí uma nova série. Vou falar aí das 16 leis do triunfo desse livro aqui. Esse livro aqui, certamente aí você já usou alguma coisa dele, sem saber talvez, ou sabendo, né? Deixa eu só comentar primeiro aqui, pessoal. Esse livro aqui, qual foi a lógica? O Napoleão Hill era um jovem de 23 anos, imagina isso. Aí era repórter, estava começando a carreira como jornalista, na verdade. E aí ele foi entrevistar o Andrew Carnegie, que era um dos maiores empresários da época, né, da indústria do aço lá nos Estados Unidos, em 1900 antigamente, né? E aí, o Andrew Carnegie, ele convidou o Napoleão Hill para fazer um trabalho que era documentar o que os empresários de maior sucesso, as pessoas de maior sucesso, estavam fazendo dando certo. É o que a gente chama hoje aí de melhores práticas, de lições aprendidas, né? Vou até falar sobre masterminds. Como o Andrew Carnegie era um milionário, era uma pessoa muito influente, ele abriu as portas para o Napoleão Hill conhecer um monte de gente famosa, né? Um monte de gente de sucesso. Ele conseguiu conversar com 1.600 pessoas. Imagina isso. Imagina hoje, se você pudesse conversar com 1.600 pessoas que tiveram grande sucesso na sua vida. Não é só dinheiro, não. Sucesso é você fazer o que você gosta, é você ter uma família que você se sente feliz, além de ter dinheiro também para comprar as coisas, pagar as contas. Então ele conversou com 1.600 pessoas. Dentre essas 1.600 pessoas, ele conversou com as 500 pessoas mais ricas naquela época nos Estados Unidos. Conversou com Thomas Edison, conversou com Henry Ford. Então, esse livro aqui, ele representa o suprassumo do pensamento, das atitudes, dos comportamentos de pessoas que eram grandes referências naquela época, beleza? Então, ele comenta que estas pessoas de sucesso, elas praticavam 16 leis, comportamentos. Ele conseguiu colocar 16 lições aqui, tudo bem? Muito legal. Ele coloca aqui, nessa lição 1, a lição 1, tema 1 é criar um propósito. Olha que interessante. Hoje em dia a gente fala bastante de propósito, não fala, pessoal? A gente fala assim, não, o time ágil, a squad tem que ter uma clareza, tem que ter um propósito. Hoje a gente fala bastante que a gente quer um trabalho com significado. É verdade. Essa parada era falada em 1906, 1910, com esse livro aqui, olha isso. E aí vem a primeira lei, criar propósito. E aí, pessoal, tem vários subitens aqui, eu vou pegar cada um e eu vou comentar com vocês. Pensa o seguinte, vamos imaginar, cada um de vocês aqui deve ter um objetivo na vida, concorda? Um objetivo de carreira. Certamente vocês querem crescer na carreira, é normal. Quem aqui é empreendedor quer crescer mais ainda. E aí, que ele coloca claramente nessa primeira lei, as pessoas só conseguem conquistar aquilo que desejam quando elas têm clareza do resultado que elas querem obter. E aí, quando a gente fala clareza, é definir de maneira clara para você mesmo, né? Sempre para você, na sua carreira, mas por que não também na sua vida? Por exemplo, tem gente que quer ter filho, tem gente que não quer, tem gente que quer morar numa cidade mais calma, mais tranquila, tem gente que quer, por exemplo, morar no interior, tem gente que quer viajar o mundo. Cada um de nós tem um objetivo de vida, concorda? O que ele coloca nessa primeira lei, se a gente não definir claramente isso, aí as coisas vão acontecendo, né? Tem aquela música lá do Zeca Pagodinho, não tem? Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E geralmente as pesquisas mostram que a maioria das pessoas não tem essa clareza de onde quer chegar. E aí vai levando, vai levando, vai levando. Deixa eu dar o meu exemplo. Quando eu comecei a trabalhar em empresa, eu sempre quis ter 2 atividades, né? Por acaso eu vi que dar aula era o que eu gostava, desde o início. E aí eu quis ter sempre 2 atribuições, 2 carreiras, né? E isso me ajudava muito. Era o meu propósito, né? Compartilhar conteúdo, até hoje. Mas eu percebi que trabalhando eu podia ensinar para o meu time. Eu podia aprender e ensinar. E aí o meu propósito foi, eu quero continuar trabalhando, compartilhando conteúdo, as minhas experiências. Por quê? Tem dia que a gente tem problema no trabalho, né? É normal. Tem dia que você tem problema, você não está bem. Aí a aula era a não vou dizer um escape, né? Mas era um momento que eu tinha comigo e com os meus alunos, entende? E aí como é que eu consegui dar aula em faculdade? Eu tinha esse propósito, entende, pessoal? Eu busquei. Então o que ele fala aqui nessa primeira lei, quando a gente tem clareza do que a gente quer, a gente constrói as ações necessárias. Essa é a grande chave, essa é a grande dica, beleza? Imagina, eu estava terminando faculdade, queria dar aula em faculdade, era difícil demais. Hoje em dia, principalmente, você tem que, quando você tem mestrado, doutorado, talvez as portas se abram.
Eu não tinha nada disso. Estava terminando a faculdade. Eu falei, eu quero dar aula em faculdade. Eu já dava aula em cursinho, né? Eu tinha esse propósito, eu quero dar aula em faculdade. E aí, as coisas acontecem, entende, pessoal? Porque você faz, né? Esse é o ponto. Tem gente que acha, não, eu vou definir um propósito e vai cair no céu. Não vai cair do céu, não. Você tem que criar as oportunidades. Então, vamos lá. Eu vou falar, se eu não me engano, são 8 itens que eu vou comentar aqui desse capítulo 1, que é justamente a primeira lei do sucesso. Olha que interessante. Primeiro item dessa primeira lei, pensamentos. Fala assim, ó. Pensamentos são coisas e podem se tornar coisas poderosas quando misturadas a um propósito definido. Então, se a gente tem clareza do que a gente quer alcançar, se a gente tem clareza do nosso objetivo, os nossos pensamentos começam a convergir para aquilo. A gente fala, quando a gente diz metas, né, objetivos SMART, não tem lá, pessoal, alguma coisa clara, definida, atrelada a um prazo, atingível. Então é isso. Não adianta também a gente falar assim, eu quero morar em Marte, eu quero morar na Lua. Pô, não tem ninguém hoje morando na Lua e nem em Marte. Então, quando a gente fala aqui definir um propósito claro, o primeiro passo é o pensamento, mas naquilo que você vê que seja também alcançável, tudo bem? Então, o primeiro passo aqui é definir o teu pensamento. E aí, vocês certamente já devem ter visto na prática, uma situação acontece na nossa vida. A gente pode ver o lado bom e o lado ruim daquela situação, da mesma situação. E definir o pensamento é isso. Se a gente define, eu quero conquistar X coisa, ou tal coisa, quando você define isso e começa a pensar naquilo, você começa a construir ações concretas para conquistar aquilo, beleza? Se você quer comprar um carro, pensa aí, você quer comprar um Honda Civic. Quando você determina isso, é uma ideia, né? Talvez alguém aqui tenha um sonho de ter o carro X, ou de ter a casa no bairro X. Você começa a observar isso, entende? O teu pensamento começa a dar foco naquilo. Se você quer comprar um Honda Civic prata, quando você sair na rua hoje, você vai ver vários Honda Civics prata, entende, pessoal? É separado. Então, o pensamento, ele é muito importante. O segundo item que ele coloca nessa primeira lei, o poder que te leva ao sucesso sempre é o resultado de um esforço organizado em torno de um propósito definido. Olha que interessante, você definiu o propósito, o primeiro passo. O segundo passo é você organizar o seu esforço. E organizar o esforço aqui no livro é muito legal que ele coloca, pessoal, que é partir para ação. De vez em quando você vai encontrar pessoas que, não, eu estou pensando muito positivo, eu vou conseguir. Pô, mas se não fizer nada, não vai conseguir. Tem aquela frase, né? A sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Então, nesse livro aqui, vocês vão ver que das 16 leis, pessoal, tem muita coisa prática, concreta. Aqui não é teoria. Aqui, o Napoleão Hill, ele, como eu falei, conversou com 16 mil pessoas, dentre elas 500 milionários na época. É como se fosse hoje bilionário, trilionário talvez. Então, a primeira lei é pensar nisso. Como é que eu faço para o meu produto ser referência no mercado, seja um aplicativo ou qualquer outra coisa? Uau, é isso que eu quero. Então, um pensamento. Segundo passo é organizar as ideias, organizar as ações, meter a mão na massa. Beleza, pessoal? Então, um propósito não é só falar, pensar. Falar e pensar é só o primeiro passo. Beleza, pessoal? A gente não vai conseguir conquistar nada se a gente não partir para ação. Eu tenho falado muito com vocês aqui, né? Se a gente pegar o que eu falo aqui, o que a gente troca, né? A gente aqui faz uma inteligência coletiva. Se você colocar em prática, você começa a concretizar as coisas e obter resultado. Então, a gente tem que definir claramente o propósito, com pensamento em cima dele, organizar as ideias, e o terceiro item é analise sabiamente o que fazer, depois decida firmemente fazê-lo e em seguida execute com perseverança inquestionável. Gente, isso aqui é fundamental. Não é de uma hora para outra que o resultado aparece. Imagina startups. Eu fiz uma pesquisa profunda que eu usei em palestra do WhatsApp. 2 pessoas que quase desistiram, de verdade, quase desistiram. O WhatsApp foi comprado pelo Facebook, cara, 16 bilhões de dólares, e depois virou 19. Quase desistiram. Então, o item 3 aqui é, quando você analisa sabiamente o que fazer, faz, mas não é fazer e parar, é continuar até dar certo. Uma coisa é fazer para ver se dá certo, outra coisa é fazer até dar certo. Então, quando a gente tem um propósito muito forte, isso facilita demais. Você tem clareza de onde você quer chegar. Vamos imaginar que a maioria aqui de nós tem problemas, né, pessoal? A gente tem dificuldade no nosso dia a dia.
Quem tem filho, tem dificuldade, o filho adoece, o filho não quer te obedecer. Na empresa você tem uma ideia e às vezes a tua liderança não concorda, ou a direção da empresa está indo para outro lado. Na nossa família, na sociedade, no país temos. Se a gente tem um propósito claro, se a gente dá clareza a esse propósito, a gente tem que seguir até ele dar certo, porque vai ter obstáculo. Então nesse ponto aqui ele fala isso. Perseverança inquestionável. É aquela questão da execução até dar certo. Se você tem clareza de onde você quer chegar, a sua execução tem que ser inabalável. E se tudo abalar, né, tem gente que começa uma coisa e para. Aí para, não faz nada, né? Atividade física, eu falei que eu retomei. Tem dia, caramba, que é doído. Mas se eu continuar, eu vou ter o resultado. Atividade física, no meu caso, é para minha mente funcionar melhor, e funciona. É para eu ter mais energia, é para eu viver mais, para cuidar dos meus filhos, para curtir os meus filhos, entende a parada? Começar atividade física é chato demais, pessoal. Correr, é que eu quero voltar. É chato para começar. Mas, se você vai, perseverança inquestionável, você não se questiona, peraí, esse é o objetivo. Estou fazendo atividade física porque eu quero viver bem, eu não quero dar trabalho para os meus filhos no final da vida. Eu quero curtir com eles, é o contrário. Eu tenho que plantar hoje. Então, quando a gente fala de propósito, é isso. É uma coisa tão grande, tão maior, que você não vai desistir, entende? Mesmo tendo problema, que vai ter. Porque às vezes a gente acha, não, eu vou definir esse plano e vai dar tudo certo. Não vai dar, pessoal. Nosso plano é só um plano. A realidade é outra. O plano é para te ajudar a organizar as ideias, tá bom? Então, pensa nisso. Todas as startups de sucesso aí, os unicórnios, todas as empresas de sucesso, vai perguntar lá para os donos se foi fácil. Claro que não. Porque se for fácil, todo mundo faz. Porque se a gente desistir, a certeza que a gente tem que não vai conquistar. Entende a ideia, pessoal? Então é isso. No teu trabalho, na tua vida pessoal, vai ter problema? Vai. Tem que continuar. Continuando a gente consegue, né? No item 4, ele fala assim, a pessoa que diante de duas coisas hesita sobre qual deve fazer primeiro, possivelmente não fará nenhuma. Olha que interessante essa questão da priorização. Pessoal, uma coisa que a gente tem que praticar muito é saber priorizar. Olha o que ele fala. A pessoa tem duas coisas diante dela. Se ela hesitar sobre qual das duas ela vai fazer nenhuma. Olha que interessante isso. Eu vou fazer academia por quê? Porque eu quero chegar com 80, 90 anos bem. Esse é um propósito bacana. Mas por que eu quero isso? Aí eu vou mais fundo. Porque eu quero, com 90 anos, estar viajando o mundo com os meus netos, com os meus filhos. Esse é um propósito legal. Eu quero me sentir feliz. Esse é um propósito bom. Eu, por exemplo, gosto de ler. Eu poderia ficar lendo livro ou fazendo alguma coisa mais útil do que na academia. Se eu não tiver um propósito claro do que é prioridade, eu não faço. E a gente é assim, beleza? Então, esse aqui é uma coisa legal. Quando você tem clareza do teu objetivo, você não vai ter dúvida. Peraí, ou isso ou aquilo. É aquilo. E na empresa você pode fazer a mesma coisa. Pensa aí, você tem um caminhão de coisas para fazer na empresa. Eu até falei isso na aula do MBA ontem. A gente nunca tem recursos suficientes para fazer tudo que a gente quer. E uma empresa é a mesma coisa. A empresa vai ter várias iniciativas. Qual que é prioritário? Tem que ter clareza na empresa e na tua vida. Porque se a gente ficar em dúvida, a gente não faz nenhuma nem outra. É isso que ele fala aqui no livro. Se você ficar em dúvida, você vai ficar martelando. Peraí, se eu fizer isso, você fica em dúvida. Você tem que deixar claro antes. Organizar as ideias, lembra? Você organiza, você sabe. No trabalho, você tem lá que entregar alguma coisa hoje. Ou você entrega, ou você arruma uma desculpa. Entende a parada? Tem gente que é boa em desculpas. Item 5. Lembrando que esse livro aqui é para empreendedores e para intraempreendedores, beleza? Protagonistas. Lembrando que a gente está aqui na live da carreira CIP, competência, influência e protagonismo. E aí tem um item aqui que fala de empreendedorismo, beleza? Eu preciso falar com vocês. Olha o que ele fala. A pobreza não precisa de planos e nem de ajuda, pois é atrevida e implacável. A riqueza é tímida, precisa ser conquistada. Olha que interessante isso, pessoal. Olha o que essa frase aqui, ela é forte. Aqui a gente não está dizendo que não estamos julgando ninguém. Está dizendo o seguinte, pobreza. Pobreza não é só dinheiro. Pobreza de espírito, pobreza de não saber o que é da vida, pobreza de não fazer bem o que faz, o que deveria fazer. Olha o que ele fala. A pobreza não precisa de planos, é verdade, né? Ter uma vida mais ou menos, ter uma vida acomodada, é fácil demais, pessoal. Fácil, né? Não fazer atividade física, é fácil, é o mais fácil. Não se dedicar para entregar o melhor no trabalho, é o mais fácil. Ser mais ou menos, é o mais fácil. Agora, a riqueza é tímida. Você precisa conquistar, nós precisamos conquistar, entende a parada? Por exemplo, quando a gente quer um resultado maior do que a gente tem hoje, a gente tem que se preparar, tem que se dedicar, tem que se esforçar. É isso que ele fala aqui.
Se a gente quer conquistar e ser reconhecido como profissional de referência, eu tenho falado bastante aqui nessa série, né? A gente não tem que ser mais referência só dentro da empresa. Temos que trabalhar para ser referência dentro e fora da empresa. Essa é a parada. Nós somos mais do que um crachá. Eu tenho falado também bastante disso. A gente tem que pensar nisso. E nada contra a empresa. É muito bom ter empresas, trabalhar para a empresa, como a empresa ajuda muito, a empresa te dá recursos, né? E a hora que a gente não pensa nisso. Quem trabalha numa empresa boa, a empresa te dá recursos incríveis, te dá colegas de trabalho bons, que vão te ajudar. Inteligência coletiva é muito bom. Mas a gente não pode ser refém de uma empresa, porque amanhã a empresa, ela está em crise, vai demitir alguém, entende? E demite pessoas boas, não só pessoas que não estão entregando resultado. A gente tem visto aí esse ano muito isso, né? O que eu tô falando nós temos que ser protagonistas da nossa carreira. Isso dá trabalho. Como? Pensa aí no passado. A pessoa vai para a empresa tem que escolher o curso para você fazer. A empresa tem que pagar o curso para você fazer. Para você que eu digo, entende, né? A empresa tem que criar o plano de carreira. A empresa tem que promover depois de X tempo. Caraca, é entregar para a empresa tudo o que a gente deveria fazer. Então é isso que ele comenta aqui no item 5. A pobreza, a mediocridade, fazer o arroz com feijão, o que eu falei numa live esses dias, né? A questão da demissão silenciosa, fazer o arroz com feijão, não ser protagonista, isso é fácil demais. Você não precisa se esforçar para isso, entende? É o que é. Agora, ser diferenciado, ser protagonista, ter o controle da sua vida, isso dá trabalho. Dá trabalho. Tem que se preparar. Entende a parada? Eu não estou dizendo para todo mundo aqui sair pedindo demissão. Estou dizendo que vocês hoje, na empresa de vocês podem fazer um excelente trabalho dentro e olhar para fora. Por que não fazer uma palestra com o que você sabe? Quem te impede disso? Se você gosta daquele assunto, entende? Por que não fazer um workshop sábado com o que você conhece? Nada te impede disso. Claro, se você quiser. Se você definir que é o teu propósito. E sabe o que vai acontecer? Quando você faz uma palestra fora da tua empresa, num evento, numa outra empresa, um workshop, quando você faz isso, você está aumentando o seu repertório, está aprendendo mais para levar para dentro da empresa. As empresas mais inteligentes incentivam isso. As empresas mais arcaicas, elas vão ver você, mas ele não está se dedicando, uma grande bobagem. Hoje, a gente não é medido mais pela mão de obra, pelo apertar de parafuso, a gente é medido pelo resultado que a gente entrega. Então, quanto mais tiverem protagonismo de se prepararem, assistindo essa live, lendo o livro, praticando, ensinando, você pega todo esse conhecimento e você traz para dentro da empresa. E aí você se torna uma pessoa muito mais referência dentro da empresa. Então é isso que a gente está falando aqui, beleza, pessoal? Essa série, Carreira Simples, é para isso. Item 6, pessoal. Um propósito específico e definido nos leva a resultados específicos e definidos. Olha que legal. Quando você define o seu propósito claramente, você gera resultados específicos e definidos. Um propósito vago e indefinido nos levará a resultados vagos e indefinidos. É interessante, nesse trabalho que a gente faz de compartilhar conteúdo aqui nas lives e nos livros, é algo que a gente faz de graça, vocês sabem disso, né? A jornada colaborativa, toda a renda a gente doa. E aqui nas lives, eu tenho o meu programa, né? Líder Pro Expert, mas o conteúdo aqui é gratuito. Quem entra lá no programa, investe lá para ter uma aceleração de resultado. Lá a gente faz debate no Zoom, né? Tem uma relação mais próxima comigo lá e eu mentoro as pessoas. Mas olha que interessante. Quando eu pensei em ter o meu primeiro livro, é que eu já dava aula e queria impactar mais pessoas, né, com o meu conteúdo, e queria também ser reconhecido como alguém que é referência no assunto lá que foi DevOps. Eu comecei isso há uns 4, 5 anos. Agora que eu estou começando a colher resultado. Olha que interessante. Conhecendo mais pessoas, sendo convidado para palestras e workshops, uma coisa que eu pensei lá há 5 anos atrás. Então, o objetivo específico meu era, eu quero ter um livro, era o meu sonho. No início é trabalhoso demais, mas depois foi, entende? E hoje, a jornada colaborativa, a gente ajuda muita gente que não teria condição de sozinho escrever um livro. Agora, escrever um capítulo bem escrito na sua especialidade é fácil demais. Fácil. E se juntar com outras pessoas, fácil. E fazer amizade, fácil, gostoso. Então, é isso que a gente tem que pensar. Qual o seu objetivo específico, né? Quanto mais específico, mais você vai dar atenção para isso. O item 7, ele fala assim, desejo é o ponto inicial de toda conquista, mas esse desejo não pode ser apenas uma vaga esperança. Olha que legal. Um desejo não pode ser, eu espero, eu queria isso. Não, fala assim, que o desejo precisa ser uma necessidade ardente e pulsante que transcende tudo. Cara, isso aqui é forte pra caramba.
Quem é empreendedor sabe que se não se dedicar muito vai dar ruim, né? Claro que vai dar ruim. O risco é grande. Só que eu tenho percebido, eu já tive empresa antes, né? Trabalhando e tinha empresa de treinamento. Trabalhava em empresa, mas tinha minha empresa de treinamento. O que eu percebi? Quando a gente dá foco e respira aquilo, vem esse desejo ardente, entende? As mentorias que eu faço no programa Leader Pro Expert e nas mentorias individuais, pessoal, o que eu vi de pessoas que eu ajudei a crescer, isso é o propósito, entende? Não é mais sobre mim. Eu falo, caraca, olha quanta gente eu tô ajudando. Cara, isso, ver o brilho no olho das pessoas é incrível. Então, esse desejo ardente, pensa no seu trabalho hoje. O que você pode fazer de tão bom para a tua empresa que você veja assim, caraca, eu contribuí com isso. O que você pode fazer hoje? Ajudando seus colegas a entregar um resultado melhor, atender o seu cliente, vai te dar um desejo ardente, entende? E aí você não vai ter mais preguicinha, né? Ou, não vou fazer, ninguém tá olhando. Você vai fazer por você. Porque o problema das empresas é isso às vezes, né? A gente faz e ninguém tá olhando, ninguém tá te valorizando. Esquece isso. Faça por você. Porque o desejo ardente em você de ser o melhor, só você, só isso vai te ajudar a, independentemente do teu salário, independentemente do teu reconhecimento atual na empresa. E aí você está se preparando. Se a tua empresa não te valorizar, não te reconhecer, você está pronto para ir para as melhores empresas. Então esse desejo ardente de melhorar é incrível, pessoal. O 8º item desse primeiro capítulo, ele fala assim, quando seus desejos forem fortes o suficiente, parecerá que você possui poderes sobrenaturais para alcançá-los. Cara, isso aqui é muito maneiro. Olha isso, pessoal. Quando você tiver um desejo tão forte, mas tão forte, a tua força vem natural. Essa questão do poder sobrenatural. O poder que você vai ter para concretizar o que você quer, vem assim, e é verdade. Muita gente, quando eu trabalhava lá na Sul América, falava assim, Muniz, como é que você consegue fazer tanta coisa assim? Porque eles viam, né, os livros, eles viam os eventos, as palestras. E, cara, como é que você consegue? Você tem 2 filhos, você dá aula. Ele falou, olha, é meu hobby a jornada colaborativa, olha isso. O meu desejo era tão ardente de fazer o livro ser sucesso, de fazer os eventos sucesso. Por quê? Olha o que eu pensei aqui na minha cabeça. Eu podia estar errado, mas eu pensava assim, até hoje eu penso. Eu penso o seguinte, se eu convido pessoas para me ajudar a escrever livro, é claro que essas pessoas merecem ser reconhecidas. Ficava muito na minha cabeça isso. Então eu pensava assim, o que mais tem aí no mundo, e aqui no Brasil principalmente, que aqui a gente não é muito bom leitor, é livro que fica engavetado, é livro que fica encalhado. Quando eu assinei o contrato com a editora, o pessoal lá no livro DevOps, o Sérgio, né, que é o dono da Brasport, eu até zoo até hoje, ele me assustou pra caramba. Ele mostrou vários livros lá encalhados. Ele falou, Muniz, esse livro aqui, Muniz, eu falei com a autora para comprar por R$10. Ela não comprou até hoje. Ou seja, ele me assustou. Muitos livros ficam encalhados, pessoal, não vendem. E aí eu coloquei na minha cabeça, peraí, se eu estou convidando, o livro DevOps, se eu estou convidando pessoas para me ajudar a escrever o livro, eu tenho que fazer esse livro ser sucesso. Eu tomei para mim essa responsabilidade, entende? Pensa hoje, o que você pode fazer para transformar o seu trabalho ou a sua atividade profissional, seja você hoje na empresa atual, ou você criar um negócio, não sei, que você transforma em um desejo ardente. Sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar um poder incrível, vai ganhar um poder sobrenatural, que é concretizar o teu objetivo, entende? Isso aqui é legal, pessoal. Esse item 8 aqui, ele vale muito. Eu vivi isso na minha vida. Enquanto eu trabalhava com algo que eu não tinha concretude do meu papel, do resultado completo, eu já trabalhei em departamento, né? Eu falo aqui de departamentos, eu falo porque eu vivi isso, né, pessoal? Eu já era coordenador de departamentos, gerente de departamento, não tinha essa visão do ponta a ponta, né? Como eu tenho hoje. E aí, eu nem sempre entendia que o meu trabalho era tão importante, lutava para isso, mas não, entende a parada? Hoje eu vejo, quanto mais a gente tem clareza do quanto a gente contribui para um resultado que é significativo, a gente ganha poder sobrenatural. A desculpinha vai embora, entende? Aquela coisa, eu vou fazer quando dá, não, a gente vai lá e faz. Eu falo bastante. Aliás, isso aqui talvez sejam organizadores de livro. Eu cobro demais a galera, porque eu não cobro por mim, eu cobro pelos autores. Lembra lá? Desejo ardente. A pessoa parou um tempo dela e escreveu um capítulo. Eu não quero que esse livro fique lá encalhado na editora, encalhado nas livrarias. Não. Quero que esse livro vá para o mundo. Por quê? Porque a pessoa merece isso, que escreveu o livro, entende? E mais importante, o nosso leitor merece ler um conteúdo rico, escrito por brasileiros, com experiências brasileiras, entende a parada? Na jornada colaborativa, a gente quer dar protagonismo para autores aqui do Brasil, porque a agilidade lá fora, a tecnologia, startup lá fora é lindo demais, mas aqui no Brasil tem particularidades.
Os nossos livros são para isso, entende? Então é isso que eu estou falando aqui com vocês. Quando você define claramente o teu propósito maior, com qualquer que seja a iniciativa, você ganha um desejo ardente e você ganha superpoder. Eu vou fechar o item 9 e já vou dar o spoiler para amanhã, tá bom? O item 9 é o seguinte, ó. O conhecimento não se aplica por conta própria. Você precisa aplicar. Cara, isso aqui eu tenho falado muito com vocês, hein? Pessoal, conhecimento é um primeiro passo importantíssimo. Ler o livro, assistir essa live, assistir um curso, entrar lá no meu programa Líder Pro Expert ou Carreira Simples que eu vou lançar agora em outubro. É muito maneiro. Você vai aprender muito, vai ter muito insight bacana. Mas se você não aplica, você não gera resultado. Pensa nisso. Tem que gerar concretude. Conhecimento sem aplicação prática não gera resultado. E não gera resultado, a gente não muda o mundo. Mudar coisas na nossa vida, na nossa empresa, para melhor, é mudar o mundo. Se cada um fizesse um pouquinho o melhor, a gente muda o mundo, né? Às vezes a gente acha, não, vou mudar o mundo. Muda a sua casa primeiro, muda a sua carreira primeiro. Você já está ajudando muito, né? Então, esse item 9 ele é muito importante.